Oi, oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e deixa aí o seu like, o famoso joinha, para estar ajudando no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. E olha só, gente, já está chegando a Páscoa e olha só o que eu vim trazer para vocês hoje. A pintura dessa menininha linda, gente, projeto do Rogério, tá? Projeto do Rogério Roger aqui pro nosso cantinho. Olha que fofa, gente. Tudo a ver com a Páscoa. Segurando um ovinho. Olha as orelhinhas dela, gente. Você pode estar tirando, tá? As orelhinhas, caso você não queira pintar. Uma inscrita aqui do canal pediu que eu trouxesse uma boneca com os olhinhos mais escuros. Então, eu resolvi trazer esse, né? Na tonalidade aí mais castanho, que combinou super com essa pele. Gente, está muito linda. Essa combinação de cores com amarelo, com rosa, com bebê, verde bebê. Gente, eu sou apaixonada nessas cores suaves. E ficou muito linda para ela, gente. Você pode estar mudando a cor da pele da sua boneca, tá? Para uma pele mais branca. Como a gente tem muito pele branquinha aqui no canal, resolvi variar dessa vez. E espero muito que vocês gostem. Confira a descrição do vídeo, tá? Tem informações importantes aí para vocês. E tenha todos uma ótima aula. Dando início à nossa pintura, eu vou estar fazendo um fundo, tá? Aqui por trás da minha boneca. Vou estar utilizando cores suaves, tá? E meu pincel aqui é o Condor 462, número 4. É um pincelzinho grandinho até. E as cores que eu estou utilizando é o azul bebê, o amarelo bebê e o rosa bebê, que são as cores predominantes aqui da minha pintura. Vou começar aqui, ó, com o rosa bebê. Nessa parte, gente, eu pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso no pratinho, dou uma batidinha no pratinho, para que a tinta se espalhe, tá, no nosso pincel. O meu pincel, ele vem seco, e eu não passo clareador ou diluente no tecido, tá? Como é bem pouquinho a expansão que eu vou estar utilizando, eu já venho direto no tecido, e vou trabalhando, ó, com pincel suave, devagarzinho, não precisa forçar o seu pincel no tecido, tá? Ele vai soltando a tinta, ó, de pouquinho, e à medida que você for pintando e você vê que há necessidade de colocar mais tinta, você pega um pouquinho mais de tinta, bate no pratinho e vem pro seu tecido. Aqui eu já tô começando com o rosa bebê, tá? E a nossa gravação hoje, gente, eu tive que colocar um áudio depois, tá? Então, às vezes vou estar mostrando uma coisa e falando outra. Porque, gente, foi uma luta gravar essa videoaula, tá? Pra vocês, porque eu estou na minha mãe. E para quem não acompanha lá o outro canal, a casa dela está em reforma, né? Está em construção, na verdade. Então, o espaço aqui é muito pequeno. Então, eu tive que gravar o vídeo e depois colocar o áudio, tá? Aqui eu já entrei com o azul bebê, tá? O azul bebê, ele parece que não aparece muito, né? Como se estivesse molhando o tecido. Mas é um azulzinho bebê. Na foto real aqui, ele fica muito lindo, tá? Eu vim colocando o azul bebê mais desse lado, para poder dar um contraste entre o azul e o rosa, né? Um de frente para o outro, ficou muito lindo. E vim também com o amarelo bebê nessa região na parte de baixo. Depois que eu pintei com o amarelo bebê na parte de baixo, é que eu fui me dar conta de que a blusa dela seria amarelo bebê, mas ficou muito bonita, tá? Então, pode colocar assim. Ah, e o fundo, gente, é opcional, tá? Você pode trabalhar ou não o fundo. O meu eu coloquei porque eu acho que não fica legal. E as minhas, para trabalhar as minhas orelhinhas, como é branca, eu vou dar batidinhas, realmente precisava de um fundinho ali na parte de cima, tá? Na orelhinha, mas ficou legal. Olha só, já fiz na parte de baixo, né? Com o rosa, o azul, o amarelo. E agora eu vou subir um pouquinho aqui pra cima, olha. Já peguei um pouquinho do rosa. E eu não preciso, tá? Você não precisa estar limpando, lavando o pincel. O bom é que ele esteja seco.
que ele vai espalhar melhor. Porque se você coloca o pincel molhado, pode ser que você manche o tecido e a tinta ela vai se expandir mais, né? Então, pode pegar na pintura da boneca ou não vai dar um resultado muito legal, tá? Então, use o pincelzinho seco. Não que usar o pincel molhado seja contra as regras, né? Mas, para quem está iniciando, recomendo ir testando as coisas, né? Um pouco. Hoje você faz no seco, amanhã você faz no molhado. E assim você vai vendo o que precisa mudar e o que você tá fazendo errado. Você vai vendo isso aos poucos, tá? Como do outro lado eu coloquei o rosa, do outro lado eu coloquei o azul. Gente, é manchando mesmo, sabe? Vai manchando, vai colocando sua combinação de cores. Se tiver um lilás, bebê, aí, na hora eu nem pensei, né? Mas podia ter colocado também um pouquinho do lilás, que ia ficar legal. Nessa parte de cima, gente, eu vim com o amarelo bebê. E detalhes, vocês podem ver que na parte de cima eu trabalhei muito próximo ao chapéu. E as orelhas ficou flutuantes ali. Na hora que eu for vir pintando as minhas orelhas, eu realmente senti a necessidade de ter feito um sombreado mais expandido, né? Mais longo na parte das orelhas, para que o meu branco se destacasse mais. Mas ficou bom assim também, tá? Mas a próxima que eu for pintar, eu vou querer um fundinho ali mais próximo às orelhas. E aqui o meu fundinho, né, já está pronto. Agora a gente vai começar a pintar a nossa boneca. E na minha boneca, gente, a gente pinta, olha, tudo que está atrás primeiro, tá? Nesse caso, eu comecei pelo chapéu, pelo cabelinho, tá? Depois vem o corpinho e vai subindo. Tudo que está atrás primeiro, porque uma vai tampando a outra, tá? Eu pinto o meu chapéu, meu cabelo vai e tampa as falhas que eu for deixando no meu chapéu. E como, né, eu preciso que a minha orelhinha esteja seca para poder vir dando as batidinhas, formando os pelinhos, eu já comecei pela orelha, tá? A ideia era começar por baixo, mas eu lembrei que a minha orelhinha precisava estar seca, então eu comecei pela orelha. Então, vim aqui, ó, com rosa bebê, preenchi toda essa parte, né, do centro da minha orelhinha. Preenchi com rosa bebê. Eu acho que a dificuldade de fazer vídeo narrado é porque às vezes eu falo muito rápido e acabo engolindo algumas palavras, atropelando algumas letras e igual eu falei agora, né? Atropelando. Mas enfim, vocês estão entendendo, né, gente? Rosa bebê. Aí eu vim com rosa chá. Com rosa chá, eu vim meio que fazendo uma sombra, a minha primeira sombra, tá? Por toda a bordinha ali, ó, da minha orelhinha, na parte de dentro, em cima do rosa bebê. Vim de um lado, vim do outro, ó. Passa a tinta, pouquinho tinta. Eu tô utilizando aí, gente, o pincel número 4, tá? Pincel número 4 da série 421 da Condor. Passei o rosa bebê, agora estou passando o rosa chá. Espalha bem a tinta para que não fique marcado, tá vendo? O meu dá para você perceber que tem duas cores de tinta ali, mas você não percebe aonde que começa a entrar o rosa chá, tá? Porque você tem que espalhar bem essa parte ali da tinta para mesclar uma tinta na outra. Aí eu entrei com um pouquinho do púrpura, tá? Na parte de cima, porque a minha orelhinha faz uma dobra. Então, nessa região, ela tem sombra, tá? Nessa região tem sombra, então coloquei um pouquinho do púrpura na parte de cima. E coloquei ali, ó, um pouquinho do branco, né? Pra dar uma luzinha bem no centro, bem em cima do meu rosa bebê, que foi a primeira cor que eu utilizei. Nessa parte de baixo, eu coloquei também um pouquinho do púrpura, já que o meu chapéu faz uma sombra, tá? Nessa orelhinha. A bordinha, né, do meu chapéu faz uma sombra ali. Então, eu coloquei um pouquinho do púrpura ali também. E a gente faz o mesmo processo na nossa outra orelhinha, tá? Gente, não repara não, pelo amor de Deus. Minha dicção é ótima. Aqui eu vou preenchendo, ó, com cinza bebê, gente. Cinza bebê não, cinza claro. Tô trabalhando tanto cores bebê aqui nessa pintura que eu tô... Mas é o cinza claro, tá? Preencho com cinza claro e depois eu vou vir com branco, tá? Primeiro eu faço um fundo um pouquinho mais escuro, para na hora que eu vim dando as batidinhas no branco, o meu branco ele destacar mais, já que o meu tecido é branco, tá? Então eu uso um pouquinho do
cinza claro. Se você não tiver o cinza claro, você pode pegar o cinza e dar uma clareada com branco. Ou no lugar do cinza claro, você pode usar o cinza, você pode usar o cinza lunar, sabe? Uma tonalidade mais assim, tá? E tudo, gente, uma cor vai fundindo da outra, vai surgindo da outra. Então, você pode estar misturando, né? Pegar uma isquinha do preto no branco também, você vai conseguir atingir essa cor. E vou preencher aí, ó, toda a minha orelhinha com o cinza, tá? E sombreando com... Eu tô preenchendo com cinza claro, perdão, e sombreando com o cinza, tá? Olha, preenchi com cinza claro, aí eu venho com um pouquinho do cinza e vou colocando a minha sombra. Aparece muito depois do branco? Não aparece muito depois do branco. A, a visão, assim, depois que você coloca o branco do cinza, é muito longe, quase não dá para aparecer mesmo. Então, eu preencheria ali normalmente com o cinza claro, toda essa parte, né? E depois só vinha batendo com o branco. Mas é bom a gente trabalhar a luz e sombra, principalmente nessas partes, mesmo nessas partes, né, que a gente esconde depois com outra cor, como é o caso da nossa orelhinha, pra gente ir praticando, né? Porque se você for pintar ela lisa, sem colocar as batidinhas do branco que eu vou estar colocando depois, você precisa realmente saber onde colocar a luz e sombra. É claro que se eu fosse trabalhar a minha orelhinha sem fazer pelinhos, né, fazer uma orelhinha lisa, eu teria que colocar outros pontos de sombra, tá? Principalmente aí, ó, na ponta da minha orelha, né, nessa curvinha, eu teria que colocar uma sombra aí. Mas como eu vou estar dando apenas batidinhas, né, eu coloquei pouca sombra aí mesmo, somente nas dobrinhas dela, tá? Que eu coloquei a sombra com cinza. Olha só, nessa curvinha, ó, coloco um pouquinho do cinza e vou espalhando, ó, espalhando, espalhando, espalhando. Ah, gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Aproveitando que, como eu estou gravando o áudio depois, eu consigo falar um pouco mais durante o vídeo, né? Tem pessoas que não gostam realmente, mas tem pessoas que gostam de ouvir, né, a pessoa conversando do outro lado. Deixa aí nos comentários, tá? O que você achou do nosso vídeo assim hoje. Aí, gente, eu só estou retocando o cinza claro, tá? Não é outra cor, não. Só tô colocando um pouquinho do cinza claro. Vendo algumas partes, só que quero colocar mais. Como eu disse, isso não aparece muito, tá? Não aparece muito. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz naquela orelhinha. Eu vou fazer nessa também, tá? Vim com rosa bebê, rosa chá, com púrpura, um pouquinho do branco. E preencho a orelhinha com o cinza claro. E vou sombrear com o cinza. Voltando ao que eu estava dizendo, aproveitando que eu estou colocando o áudio depois, né? E eu posso estar falando. Me responda, gente, uma coisa aí nos comentários para você que está assistindo agora. Você assiste os vídeos primeiro para depois pintar ou você vai pintando junto comigo? Porque às vezes eu tenho vontade, sabe, de adiantar, acelerar o vídeo como eu estou fazendo aqui nessa parte agora, por ser a mesma orelhinha, né? Ela só mudou de lado, mas é praticamente a mesma orelhinha, você vai usar as mesmas cores. Fazer o mesmo processo que eu fiz naquela outra. Só que durante o vídeo eu vou fazendo ela passo a passo, sabe? Coloco o rosa bebê, rosa chá, o púrpura, coloco o cinza, vou fazendo passo a passo sem acelerar.
E às vezes isso acaba ficando cansativo, né, para algumas pessoas. E eu gostaria muito da opinião de vocês, se isso atrapalha, se isso incomoda, se vocês pintam, né, junto comigo, como muitos fazem, né, que diz que passa a tarde comigo. Gente, eu fico tão orgulhosa quando as pessoas falam isso pra mim, que passa a tarde comigo. Diz aí pra mim, gente, você pinta comigo, tá? Durante o vídeo, deixa o vídeo rodando e vai pintando, acompanhando o passo a passo. Ou você assiste, anota e depois pinta. Como que você faz? Deixa seus comentários durante os vídeos, isso ajuda muito. Às vezes você vai deixar o seu comentário e eu vou acabar não respondendo, só que eu li o seu comentário. Como foi o caso da amiga que pediu uma bonequinha com os olhos mais escuros e eu acabei trazendo, né? Eu não me lembro se eu respondi ela, mas eu vi o comentário dela lá e acabei trazendo esse olhinho mais escuro nessa boneca na nossa aulinha de hoje. Eu vou estar utilizando ela, claro, na próxima boneca, que vai ser uma boneca de pele mais clara, né? Com a mesma tonalidade desse olhinho, porque assim vocês têm né, uma percepção do contraste que fica o mesmo olhinho numa boneca morena e numa boneca branquinha, tá? Fica muito bonitinho, gente, nos dois jeitos. Eu, sinceramente, gosto de pintar as duas, a branquinha e a moreninha, pra mim não tem dessa, não. Até porque eu não sei como que eu nasci branca, gente, porque meu pai, ele é bem moreno. E minha mãe é de baiana, né? Minha mãe é baiana, meu pai é mineiro, então eu ainda não sei como eu nasci branquinha. Olha só. A gente vai pintando, né? E a gente vai percebendo que a gente precisa colocar sombra em algum lugar, como coloquei ali na pontinha da minha orelha, ó. E agora a gente vai pintar o nosso chapéu, gente. E aqui no nosso chapéu, eu usei o pincel da Condor, série 421. Eu usei o número 8, tá? Que foi um tamanho muito bom aí para esse espaço. E a cor que eu estou usando nesse momento é o mostarda, tá? Se você não tiver o mostarda, você pode estar utilizando aí o ocre ouro. É claro que não vai ficar na mesma tonalidade, mas vai ficar muito parecido, porque o ocre ouro, ele é um pouco parecido com o mostarda, tá? É da mesma família esse povaréu todo aí. Mostarda, ocre ouro, amarelo ouro, siena, são da família do amarelo, né? Então, quando você não tem uma cor, você pode estar procurando, gente, na internet. Existem várias cores parecidas. Procura lá a tabelinha da marca que você está utilizando. Eu aqui no caso estou utilizando a Acrylex. Então, sempre que eu quero ver uma cor que eu não tenho, mas que provavelmente eu devo ter uma parecida, eu vou lá e procuro a tabelinha de cores. E aí, no caso, né, você pode estar substituindo o mostarda pelo ocre ouro, tá? Que é a cor mais próxima. Então, preenche bem a trama do seu tecido, tá? Ó, passa bem, põe seu pincelzinho para trabalhar aí. Ó, preenchido com o, o mostarda, eu venho com o sépia. O sépia eu vou estar colocando próximo ao meu cabelo, né? Que é uma parte que tem mais sombra, uma parte mais profunda. Coloca o sépia e espalha bem, mistura bem. Vai colocando de pouquinho. Você vê aí no meu caso, eu coloquei bem pouquinho. E eu fui vendo que tinha necessidade de colocar mais para que ficasse na cor que eu queria, que é uma cor mais escura, né? Uma cor mais profunda. O nosso chapeuzinho tem uma profundidade ali que encaixa, né, na cabeça. Você consegue ver pelo formato ali da aba na parte de cima. Então, ali tem sombra. Então, gente, coloque o bendito do CEP e espalha bem. Porque se você coloca o CEP, olha lá, coloque não espalha, ele vai manchar, tá? Então, coloque ele para rebolar bastante, principalmente quando ele chega ao seu limite, né? Ali no caso, ó, ele tem que unir, ele tem que sumir no meio do mostarda. Então, vai esfregando, ó, vai sumindo, puxando para a ponta da abinha do seu chapéu. Aí, no caso, eu vim com o meu amarelo bebê, ó.
na pontinha, colocando uma luzinha, né? Dando uma clareada. Bem de leve, gente, porque, como eu disse, essa é uma parte de sombra, né? Tá mais escondido, tá mais para baixo, então não tem muita luz aí nessa região. O que você pode fazer é clarear essa parte aí, como eu fiz, ó. Deixei bem claro a ponta, mas não vim com o branco ali dando aquela luz, né? Aquele reflexo, como a gente costuma dar em algumas outras partes. Olha só que lindo, né? E eu vou fazer, ó, o mesmo processo do outro lado, tá? Usando as mesmas cores, porque tudo que está atrás a gente pinta primeiro, né? E aí está atrás, ó, do meu ovinho, né? Quando eu vim com o meu ovinho, essa parte já vai estar pintada. Preencho com mostarda. Estou usando o mesmo pincel. Gente, quando você troca de uma área para outra, você tem que ver a necessidade do espaço que o espaço está pedindo para o seu pincel. Se é uma área menor, é claro que ele vai pedir um pincel menor. Então, pega um pincel menor. A não ser que você já tenha uma habilidade, né, grande de estar trabalhando áreas pequenas com pincéis grandes, que não é o meu caso. Que não é o meu caso. Quando chega na parte pequena, eu troco de pincel. E eu sei que muitas vezes eu acabo esquecendo de dizer que eu troquei de pincel. Mas aí, nesse caso, eu continuei com o pincel número 8, tá? Que porque ainda é uma parte que dá pra me trabalhar com ele. Por mais que seja menor do que a outra, mas não tinha muito, assim, detalhes aí mesmo, né? Só era preenchimento mesmo e sombra. E a minha luz era mínima aí nesse espaço. Então, eu vou trabalhando, ó, com sépia, colocando a minha sombra, né? E espalha, gente. Espalha, não deixa marcado, tá? Espalha bem. Olha só. E eu coloquei pouquinho amarelo, amarelo bebê, aí na pontinha, ó. E mescla, né? Formando esse degradezinho que fica lindo, gente, depois de pronto. Isso, vamos lá pintar o nosso cabelinho. Aqui eu vou estar utilizando minha tinta preta, tá? E o azul caribe no meu cabelo. Estou utilizando o pincel número 4. Aí eu já troquei de pincel porque são mechinhas. E a gente pinta, ó, tudo que está atrás primeiro, a gente vem vindo de trás para frente. Essa dali foi uma mechinha que está bem escondidinha. Você consegue encontrar ela no projeto, tá? Aí eu já pinto essa que fica próxima e o rostinho dela, ó, e está por baixo da outra. Taca a tinta preta, preenche bem, tá, gente? Porque a tinta preta, se você não preenche bem a trama do tecido, ela vai ficar mostrando, fica falhado, não fica bonito, tá? Então, pode preencher bem a trama aí do seu tecido. E é normal, tá, gente? Me perguntaram uma vez se era normal atrás do tecido, né? O verso ficar tão feio. Ah, é normal sim, gente. Fica feio mesmo, né? A tinta ultrapassa a trama ali do tecido, então ela vai ficar feio mesmo lá atrás. Mas tá bom, faz parte, né? Ninguém nasceu perfeito, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Olha só, preencha aí a mechinha. Essa mechinha, o que que aconteceu com essa mechinha? Era pra mim ter preenchido ela depois que eu pintasse essas três que estão embaixo dela, tá vendo? Mas não, eu pintei ela, taquei de tinta preta, vim com azul caribe, olha, tacando ali a minha luz, tá? E a minha luz, ela sempre fica na parte de cima, gente, da nossa mechinha, tá? Você tem que detectar qual é a parte que está pra cima, tá? E no caso meu, é essa partinha aí, tá? Então, eu coloquei o azul caribe, mescla bem ali uma corzinha na outra, depois a gente vem fazendo a marcaçãozinha dos fios. E aconteceu o que, gente? Que depois eu acabei cobrindo parte dessa mechinha.
Olha só, dou uma clareada para que ela se destaque daqui. Eu acabei de pintar lá embaixo, tá vendo? A primeira mechinha é próximo ao rostinho dela. Então, eu coloco um pouquinho mais do azul Caribe, porque assim ela vai se destacar da que está embaixo. Só que, no caso, eu teria que ter feito isso depois que eu pintasse essas três que eu vou pintar agora, olha. Coloco aí a tinta preta, com cuidado, tá? Porque temos o rostinho dela que está logo aí do lado. E tinta preta, minha gente, é um Deus nos acuda, viu? Essa não tem muita luz, né? Uma mechinha mais escondidinha. Então, já passo ali para a próxima. A próxima, sim, vai ter uma luzinha ali para destacar uma da outra. Olha só, preencho com preto. Como eu disse, olha lá, a pontinha da mechinha lá em cima já me atrapalhando. E eu vou acabar cobrindo ela, gente. Taco nada. Coloco o azul Caribe, olha só, dando movimento. Aqui na imagem, gente, agora eu estou olhando aqui, aqui na imagem parece que não aparece muito o meu azul Caribe, tá? Mas na hora que você estiver pintando aí, você vai ver que ele aparece bastante no preto. O segredo é que se você ficar esfregando muito, ele acaba misturando no preto e ele não vai ficar azul, tá? Então, cuidado na hora de você mesclar essas duas cores, tá? Preto é preto e sempre vai ser mais forte do que qualquer cor que você colocar nele, tá? Então, colocou o azul Caribe, dá uma mexidinha pra lá e pra cá e pronto. Olha lá. Tá vendo? Na hora que eu coloco, ele fica azul. Aí, olha o que eu faço. Eu esfrego, o azul some, tá vendo? Ó, agora tá azul. Aí eu esfrego, o azul some. Independente de quantas vezes eu colocar azul aí, ele vai sumir, porque preto é preto. Tá? Então, olha só, agora sim ficou, né? Uma nuance, dá pra ver que tem um brilho ali no cabelo. Depois eu vou vir com os fios. E agora, gente, eu refiz a pontinha da minha mechinha que eu havia cobrido, tá? Fui e retoquei a pontinha dela, só foi isso que eu fiz aí. Retoquei a pontinha que eu havia cobrido, olha lá. E à medida que você vai pintando, né, você vai vendo a necessidade de estar fazendo, ó, alguma coisa. Eu venho com preto, né, tirando um pouquinho desse embranquiçado, porque fica meio branco. Quando você passa o azul e esfrega, tá? Então, fica meio branco e eu vim com preto para poder dar uma arrumadinha, tá? E você pode fazer isso também, tá? Você vai pintando, você vai vendo a necessidade de estar mudando sempre alguma coisa. E agora, ó, passando para baixo, a gente começa pegando as mechinhas, né, que estão mais atrás, que no caso eu peguei esta, né, tá bem mais escurinha, mas ainda assim eu coloco um pouquinho do meu azul Caribe, depois na pontinha dela ali, tá, para dar uma destacada. Mas, por enquanto, vou só ficando no preto. E aqui nós temos, ó, o pescoço dela. Gente, cuidado na hora de você pintar essas partes que fica próximo ao rosto, próximo ao pescoço, tá? Pra não ficar manchado, seu pescocinho ali ficar torto por causa da tinta preta. Porque depois, na hora que você pinta um pedaço do pescoço delas, quando você vir pintar o pescoço com o camurça, você vai querer passar em cima do preto, vai manchar, tá? Vai ficar manchado ali o seu pescocinho, tá? De uma cor mais escura, então cuidado. Por isso que eu faço sempre devagarzinho, meio que contorno a figura, tá? Contorno a imagem, o risco, e depois eu preencho a parte de dentro. Essas mechinhas aí, elas ficam um pouquinho mais escuras, tá? Porque está bem lá atrás, está atrás do pescoço, está atrás do ombro, está atrás e embaixo da cabeça. Então, ela fica um pouquinho mais escura. Mas mesmo assim, eu dou uma sujadinha ali, ó, com o pincel com o azul Caribe, né? Para dar
Pra dar uma marcaçãozinha, né? E vou preenchendo, ó, tudo que está atrás primeiro, né? E eu escolhi essa parte aí. Porque, gente, eu gosto, eu me sinto livre quando eu termino de pintar a parte que fica próximo ao rosto dela. Sério, me dá uma tensão terrível. E um medo, né? Porque eu tremo demais. Você viu lá, né? Eu pegou uma esquinha ali do preto no rosto dela. Ai, meu Deus. Não, é sério, gente. Eu sinceramente achei que com a unha eu ia tirar essa tinta. Ah, vai dizer que vocês nunca fizeram isso. Ó, pintei, né, essa parte que tá mais escondidinha. E agora a gente vem pras pontinhas. Gente, se você sentir necessidade de trocar o pincel por um pincel menor, faça isso, tá? Por que que eu não deixei o 4 nessa parte e peguei o 2? Porque o meu 2, gente, ele tá parecendo um pincel pituar. Ele tá parecendo uma brochinha, sabe? A saída dele está muito aberta, gente, muito aberta. E as coisas tá muito feia pra mim estar comprando o pincel agora. Eu tenho outras necessidades também. Comprar linha, eu tenho que comprar tinta. Então, quando der, a gente vai comprar um pincel. Mas por enquanto a gente vai se virando aqui mesmo. Pintei de preto, nós temos uma pontinha. Você consegue ver todo esse risco no projeto, tá? Essas mechinhas todas estão no projeto. Tem hora que a gente acaba engolindo um aqui, outro ali, mas faz parte. Pintura é isso, né? Todo mundo vai pintar a mesma boneca e todo mundo vai pintar diferente uma das outras. É arte, né, minha gente? Cada um com suas pinceladas. Ó, essa é uma mechinha que está por baixo, né? Tá bem escondidinha ali atrás, ó. Então, tá com a tinta preta nela. Não vou colocar o azul porque ela está bem escondida, né? Tem muita sombra aí. Tá bem escondidinha. E eu venho para a próxima mechinha, sempre pegando, gente, quem está embaixo, tá? Primeiro, vai sempre olhando o seu projeto, olhando o seu risco, o seu pano, para você vendo quem está por baixo, quem é que está no controle da situação aí. Gente, se eu falar para vocês que eu tô apanhando áudio nisso aqui, agora são 11 horas da noite. Eu tô dentro do carro aqui fora, colocando áudio. Porque lá dentro tá todo mundo deitado, mexendo com seu celular e tá um barulho. E nesse tempo aqui, gente, tem um tanto grilo. Porque só não tá dando pra vocês ouvir os grilos, porque o carro tá fechado. Porque tem tanto grilo lá dentro de casa, não dá pra gravar não. Fui pra cozinha, tem um monte de grilo gritando. Grilo grita, não sei, sei que é esse barulho aí mesmo. E assim, gente, eu vou pintando, tá? Tô conversando aqui porque fica muito tempo sem falar nada. Mas eu aproveitei pra colocar o áudio agora porque tem silêncio, né? Tem um cachorro latindo, 300 quilômetros daqui, mas não atrapalha não. Durante o dia não dá mesmo. Eu gravei esse vídeo aqui com os meninos gritando, correndo, aí chegou o pessoal da oração e ficaram aqui conversando, conversa vai, conversa vem. E eu pintando, e abre porta, bate porta. Falei, não vou sair da graça não, porque minha boneca tá muito linda. Ai, se vocês ouviram o áudio original, meu Deus do céu. Eu grito, gente. Eu gritei. Falei, oh, meu Deus, me deixa trabalhar, pô. Mas é assim mesmo, né? Até que a casinha da minha véia fique pronta, tem que ser assim. Eu, na verdade, tinha uma outra videoaula, né, pra postar. Mas surgiu essa daqui.
A gente trocou de última hora. Mandei meu esposo trazer todas as minhas tintas e vamos pintar. Essa é uma mechinha, né? Que ela fica bem escondidinha, mas ela tem uma ponta ali embaixo. Então, preencho com o preto, né? Na barriguinha ali, na ondinha, ó. Eu coloco um pouquinho do azul, tá? E aqui com cuidado com a manguinha da roupa dela, porque vai ser uma roupa clara também, tá? Então, o preto vai fazer uma mancha enorme se eu acabar passando do risco ali. E assim, gente, o ideal é que você pinte de mechinha por mechinha, porque é preto. Se você tacar tinta tudo aí e depois vir com azul, você não vai enxergar risco aí, porque vai cobrir. Aí você vai perder o trem tudo. Então, vai pintando de mechinha em mechinha, porque assim você deixa o seu negócio igual tá no projeto. Você olha o projeto e fala, nossa, que boneca linda, né? Aí na hora que vai pintar não sabe porque não ficou bonito. Porque se perdeu. Pinta de mechinha em mechinha. Dá trabalho, gente? Dá trabalho, tá? Por isso pense muito na hora de você colocar valor também no seu trabalho, tá? As suas horas de trabalho têm que ser contadas também. Não é só o seu pano, sua linha, sua tinta. Não. As horas que você passou pintando um projeto desse também conta. Quem pode mais, paga mais, tá? Quem tem dinheiro para pagar uma pintura aí que você leva de 2 a 3 horas, vai pagar. Quem não tem, você pinta uma coisinha mais, né? Mais rápida ali, que seja bonito também, né? Porque eu não sei, eu não consigo pintar rápido. Eu até tento, mas não consigo não, minha gente. Ó, tá com tinta preta. Essa mechinha a gente já começou lá de cima, ó. Eu ia começar embaixo, mas aí eu vi que as de cima estavam por baixo, né? Os primeiros serão os últimos. Vim com o azul caribe, ó. Marcando certinho. Não é um risco reto, tá vendo? Ele faz uma curvinha ali, ó. Da ondinha, do cachinho. Ele tá meio que querendo enrolar essa mecha aí, né? Meio que querendo fazer um cacho. Então, ó, vem com o preto, segue certinho, gente, o risco, tá? Se você quiser mudar algum tracinho no cabelo, tenha certeza do que você tá fazendo. Se não, siga o risco, tá? Venho com a tinta preta. Próximo rosto dela sempre, né? O cuidado. E mesmo assim, às vezes eu acabo passando, como passei ali e quis usar o dedo mágico para tirar. Agora eu venho com azul caribe, tá? Sempre marcando certinho. Vocês podem perceber, gente, que aí eu tô fazendo mais preenchimento, ó. Venho com o azul, esfumo ali com o preto e deixo, né? Depois eu venho fazendo, né, com uma tinta de um lado do pincel, fazendo alguns tracinhos, como se fossem os fios do cabelo, tá? Mas ele assim também fica muito bonito. Tem gente que não consegue, né, fazer esses fiozinhos com o próprio pincel. Aí, no caso, estou utilizando o 4. Prefere usar o filete. Já eu não consigo fazer com o filete, gente. Não sei se é esse filete que eu tô usando, mas não é não. Porque quando eu tinha o outro também, não dava muito certo, não. Eu prefiro fazer com o pincel. Tá vendo? São coisas assim, que uma coisa dá certo pra mim, não vai dar certo pra você. Então, vai tentando, né? Tente uma coisa hoje, tenta outra amanhã, e assim você vai indo, né? Olha só, aqui eu vi que estava meio que misturado ali junto com a outra, né? Eu quis dar uma levantadinha nessa pontinha para poder separar, né? Uma coisa da outra, a parte dessa mecha da frente com aquelas mechinhas que estão atrás, né? Próximo ao pescoço dela ali, ó. Vim com um pouquinho do preto para poder separar, porque a minha sensação é de que estava realmente muito junto. Então, vim com um pouquinho do preto, ó, separando, tá? É pouquinha tinta, gente, que faz toda a diferença, viu? Ó, aqui eu comecei fazendo alguns tracinhos com o azul.
Mas não foi muito não, tá? Eu comecei, depois parei, falei, não, vou esperar dar uma secada, porque senão eu vou fazer merda aqui. Tá vendo? Nem aparece, ó, porque você vai colocar, por a tinta preta estar molhada, ela vai se misturar ali, vai se perder. Então, espera dar uma secadinha e você vem colocando os seus fiozinhos, tá? Nem aparece, ó, com a tinta preta molhada, quase não aparece. Vai secar, vai dar uma sumidinha. Tá vendo? Eu deixei. Falei, não, vou esperar dar uma secada. E já parti pro outro lado, tá? Temos uma mechinha preta aqui embaixo, ó. Embaixo do ovo, tá? Cuidado também com o ovo. Se você for, principalmente quando você vai trabalhar cor clara, tá? Na parte de cima, cuidado na hora de pintar a parte de baixo. Aí, no caso, estou utilizando preto, mas poderia estar usando um marrom, né? Tem que ter cuidado, gente. Até mesmo uma cor clara, por exemplo, o marfim, o palha, que você colocar aí, que pegar no ovo, na hora que você vem com a cor, ele fica meio que manchado, sabe? Fica meio que manchado. Então, não é só porque é o preto, é toda a cor. Tem que ter cuidado na hora de pintar para não passar, né? No risco, passar para outra parte, para ficar um trabalho legal. Esse lado, gente, desse cabelo, como eu já pintei todo o outro lado mostrando certinho como é que era para fazer, né? Preencher com o preto, depois vem com o azul caribe. Desse lado eu preenchi ele todinho e depois eu vim com o azul caribe, tá? Não fiz mexinha por mexinha porque acho que só tem 2, 3 mexinhas. E já acabou o cabelo, é pouquinho cabelo. Então, dei ali uma preenchida rapidinho com o preto e depois eu vim com o caribe. Olha só, preenchi com o preto. Aí eu venho com o azul caribe, ó, dando, né, os meus pontos de luz, marcando certinho o meu cabelo, ó. Vai pegando de pouquinha tinta, tá? Até mesmo por ser uma área pequena. Se você colocar muito tinta ali, você vai acabar borrando tudo o trem, porque não tem espaço para você depositar tanta tinta. Então, vai colocando de pouquinho, tá? Vai puxando, arrumando. Lembrando que essa é uma parte de preenchimento apenas, tá? A parte de fios a gente faz depois, que dá uma secada. Então, ó, só vou marcando mesmo. Eu até tento fazer os fiozinhos, mas não dá, gente. Eu acabo misturando depois. Olha só, finalizei ali meu cabelo. E agora a gente vai começar a pintar essa parte de baixo. Eu vou começar pintando essa parte da blusinha dela, tá? Toda essa parte de baixo e vou subindo aos poucos. Venho com o meu amarelo bebê, ó, e preencho toda essa parte aqui
abaixo da mãozinha dela, com cuidado na hora de contornar essas partes menores, né? Parte de dedo, gente, é complicado, então cuidado para não... Apesar que aí só dá para ver 2 dedinhos, né? Mas serve a dica aí para outras pinturas. Parte que tem dedinho, cuidado na hora de você preencher. Pegue um pincel menor, aí no caso eu estou utilizando o pincel número 4 ainda, tá? Pincel número 4 da série 421 da Condor. E a cor é o amarelo bebê. Eu vou preencher com o amarelo bebê e vou sombrear com o amarelo ouro, tá? Olha só, preenchido. Venho com o meu amarelo ouro e vou preencher essa outra parte de baixo. Essa outra parte de baixo, gente, eu preencho porque tem essa parte ali no projeto. Em cima dessa parte aí, fica o cós da minha saia. Então, essa parte em que eu estou pintando de amarelo ouro, ela não vai aparecer, tá? Depois que o meu pano estiver pronto, com a saia, com barrado e tal. Porque o cós fica bem aí em cima, tá? Então, eu não costumo trabalhar muito essa parte. Tem gente que faz e estampa, põe sombra, põe luz aí embaixo. Eu não vejo necessidade, porque vai tampar, né, gente? Eu tô pintando para ficar mais bonito, para que vocês acompanhem, porque eu sei que tem gente que pinta também. E eu também pinto, tá? Mesmo colocando coisa ali, eu pinto também. Só que eu não estampo, eu não costumo colocar sombra, nada. Às vezes, o que eu faço? Eu uno essas duas partes, a parte do amarelo ouro com o amarelo bebê, eu uno e deixo tudo de uma cor só, tá? Vira tudo blusa, vira, sabe? Não tem nada de cor nem nada. Eu pinto é tudo. Mas aí, no caso, não, né? Porque eu ainda não sei qual é a saia que eu vou colocar nela. Então, eu separei aí certinho a parte. E com o pincel sujo ainda do amarelo ouro, olha só. Eu vou dando uma sombreada ali embaixo da blusinha, do bracinho, né? Da mãozinha, olha só. Ainda com o pincel sujo ali da parte que eu acabei de preencher, tá? Vai dando essa corzinha aí. Ó, vou retocando aqui um pouquinho com o meu amarelo bebê, né? Pra separar aí. Como se fosse ficar muito evidente depois. Mas enfim, né? Tô arrumando, fazendo bonitinho, deixando bonitinho. E olha só, preenchida essa parte, eu vou pegar essa partinha mais, né, escondidinha também. Vou preencher ela com o meu amarelo bebê, tá? Toda essa parte, preencho com o amarelo bebê. Essa é uma parte bem escurinha, tá, gente? Depois eu coloquei um pouquinho do siena. Eu não sei se na lista de materiais eu devo ter colocado. Mas como o siena está lá na flor, você vai ter o seu siena aí na mesa, né? Eu venho aí com o meu amarelo ouro, tá? Olha só, sombreando. Bonitinho. Olha. É pouquinha tinta, tá, gente? Pouquinha tinta que a gente coloca aí. Pega um pouquinho, ó. Vou espalhando certinho, dando aquela manchadinha da sombra, né? Pelos 4 cantinhos, porque tudo aí faz sombra, tá? Tudo aí faz sombra. Eu venho com um pouquinho do marfim, tá? Em cima do meu amarelo bebê, para dar uma luzinha. O meu ovo faz sombra, o braço dela faz sombra, essa golinha faz sombra, tudo aí faz sombra. Eu venho agora pro bracinho, depois eu volto ali naquela parte, porque o meu bracinho ficou quase que mesclado com essa cor. Então, eu volto ali de novo. Preencho aí, ó, com o meu amarelo bebê, todo no bracinho dela, tá? Menos a mãozinha ali, o babadinho que tem no punho dela. Mas o restante eu preencho aí, ó, com o meu amarelo bebê.
Olha só, preenchi todinho com amarelo bebê. Eu venho com o meu amarelo ouro. Gente, pega pouquinho do amarelo ouro, porque ele vai pegar bastante, tá? Em cima desse amarelo bebê, ou seja, ele aparece muito, tá? Então, pegue pouquinho, ó. Vou fazer aqui a dobrinha do bracinho dela. Como eu disse, olha, essas duas, o bracinho e essa parte ali do corpinho dela, a região do peito dela ali, acabou que misturando. Aí eu falei, não, vou ter que dar um jeito nisso, né? Foi aonde eu entrei depois com siena. Mas olha só, continuei com o amarelo ouro, ó. Olha lá. Ó, passa um pouquinho do amarelo ouro ali também, né? Uma parte que fica pra baixo e tem sombra também. Vou dando a puxadinha. Temos uma dobrinha aqui, ó, no nosso punho, né? Então, passo aqui uma sombrinha, ó, dá uma puxadinha. Faço meio que um volume, né? Dando um volume no meio da manguinha ali. Como se ela fosse meio que bufante, fosse bem fofa. Então, a gente coloca um pouquinho de sombra, né? E depois vem com uma luz, dando um movimento no tecido, tá? E ali eu venho com um pouquinho do palha, tá? Um pouquinho do branco, ou marfim, tá? E vou dando uma clareada. Aí, nesse caso, eu usei o branco, ó. Meu branco não tava muito com Deus, não, sabe? Não sei se é só de vocês aí, mas a minha tinta branca, ela fica muito grossa. Fica feia. Sei que eu vou colocando um pouquinho, vou espalhando, ó. Uma parte de volume, né? Essa barriguinha do punho aí, ó. Essa dobrinha. Vou puxando pra cima, né? Fazendo uma marcaçãozinha bem bonitinho. Puxa aqui do ladinho. E do outro também. Colocando um pouquinho de luz, né? Com branco. Dou uma clareada aqui no meio, né? Com branco. Nessa parte de baixo também. Coloquei um pouquinho, mas não aparece muito não, né? Mas coloquei. Agora eu pego um pouquinho do siena, ó. Uma esquinha só, tá? Só para ela dar uma profundidade maior. Passa um pouquinho ali embaixo, mas não muito. O siena tem que ser bem pouquinho também, porque o siena é uma cor forte, tá? E nós já temos o amarelo ouro nessa região, então coloque pouquinho. É só para dar uma sombra mesmo, do braço dela ali embaixo. E eu coloco aqui, ó, porque como eu disse, né, havia misturado uma coisa com a outra. E eu coloquei um pouquinho do siena, fazendo a sombra, né, do braço ali. Prontinho. Agora vamos pintar aqui, ó, com o verde bebê. Gente, e o menta, tá? Se você não tiver, olha pra você ver a diferença do verde bebê pro menta. Se você não tiver o verde bebê, você pode pegar o menta e colocar um pouquinho do branco. Não vai ficar a mesma cor, né? Mas vai ficar uma cor bem próxima, tá? O verde country, por aí vai, tá? O meu, que no caso, tô usando o verde bebê. Preencho toda essa parte. É um detalhe, gente, que eu achei muito lindo, tá? Coloquei ele no chapéu.
Já fiz na ideia, né, de colocar ele no chapéu. Porque quando eu vou pintar, gente, eu risco todo o meu projeto montando cores, né? Pra ver as cores que vai ficar legal. Eu vou lá e pego o tubinho de tinta pra ver se é aquilo mesmo. Pra ver se é aquilo mesmo. Porque às vezes eu tenho uma cor na cabeça, mas não sei o nome, né? Não consigo guardar nomes, não. Mas eu sei mais ou menos a cor que é. Eu vou lá e marco tudinho certinho. E eu gostei muito dessa combinação de cores. Achei muito legal. Preenchi com verde bebê. Eu vou sombrear com o menta. Gente, top de linha essas duas cores, viu? Verde bebê e menta. Combina super. Parece que uma foi feita para sombrear a outra. No caso aí o menta, né? Sombreando aí no verde bebê. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Eu só não sei se eu tenho linha nessa cor. Mas acredito que não. Não tenho. E eu acho que da marca que eu uso também, acho que não tem, sabe? Eu uso porque não tem outra aqui. A concorrente que tem aqui é quase que o dobro, então tem que ser essa mesmo. E eu gosto, né? Da Princesa Moda, gosto muito. Dou uma clareada com o branco aqui só pra dar um voluminho, sabe? Tipo, um voluminho, um pouquinho coisa do branco. Né? Ele aparece bastante no verde bebê, porque ele é uma cor clara, mas é bem pouquinho mesmo que eu coloquei. E ele destacou esse tanto desse jeito. Vou vir com o meu cinza claro, tá? Eu dei uma paradinha ali porque eu falei, não vou colocar, vou pintar primeiro o pescoço. Depois eu falei, não, vou pintar. E pintei com o cinza claro, tá? Essa parte de cima, que vai ser onde eu vou colocar uma pluma aí, né? Um pelinho do meu rabinho, do meu coelhinho. O coelhinho, ele é fofinho, né? Então eu quis trazer essa ideia, assim. Na hora, quando eu imaginei, eu fiquei pensando, falei, não, mas acho que esse negócio é mais pro Natal, né? Mas só que o coelho, ele é peludinho, é fofinho, então combina também aí. E eu gostei, né? Já que a minha orelhinha é peludinha, eu gostei desse detalhe de pelinhos aí embaixo. Preenchi com cinza claro, eu vim com branco. Aqui nessa parte do branco, gente, eu troquei de pincel. Eu peguei o pincel zero, tá? Da série 421 da Condor. Ele é um pincel, gente, que não é um zerinho. Ele é pequenininho, menor do que o 2. E ele é ótimo para pintar essas partes pequenas, tá? Olho, boquinha. E eu usei aí para pintar essa região, que é uma região que é pequeno, né? Daria para me pintar assim com o pincel número 4. Mas com o zero eu tive mais facilidade. Como eu disse, né, você tem que ir testando se você consegue pintar áreas menores com pincel maior e assim vai indo. Olha só, preencho toda essa parte, tá? Com a tinta branca. Depois eu venho, né, dando uma sombreadinha. Uma coisa que eu fiz e depois eu fiquei pensando, falei, poxa, eu poderia ter feito. Depois é essa parte, tá? De pintar o punho da blusinha dela. Eu pintaria depois que eu pintasse a mão, tá? Mas não sei o que me deu na cabeça, não. Fui e pintei. De branco, tá, gente? De branco. Fui e pintei, tá? E eu achei que depois eu ia precisar retocar, mas por incrível que pareça, eu não precisei retocar. Porque na hora eu fui e coloquei pelinhos aí também, então eu não precisei retocar. Mas, tá? É uma dica aí, porque é uma parte que está por cima. Então, a gente pintaria primeiro a mão e depois o punho. Olha só, venho com um pouquinho do cinza claro, já dei uma sombreadinha no punho, tá? Venho com ele agora e sombreio as dobrinhas, né? Desse babadinho, ó, sempre no meio ali, atrás do meu ovinho. Passo um pouquinho de tinta e puxo para um lado para o outro, tá? Seguindo o formato do desenho, que é meio oval, né? Meio boleadinho. Então, sigo ali. Depois eu venho com um pouquinho do branco, tentando, né, dar uma luz ali, se é que eu passei um pouquinho do cinza muito pra dentro, né?
Então, eu venho com um pouquinho do branco, dando a arrumadinha. Tem uma mechinha, né, de cabelo, que fica bem próximo ao pescoço dela, atrás do ovinho aqui. Então, só vou pintar mesmo ela de preto, tá? Porque não tem luz aí nessa região. É uma região bem escura, bem escondidinha, tipo, é um cabelinho bem distante. Que fica ali atrás, né? Então, ele tem bastante sombra. Depois, eu coloco uma nuancezinha, tá? Uma sujadinha do pincel ali, só pra marcar que é um cabelo. Mas é coisa bem simples, tá? Então, terminamos ali o cabelo, tá? Essa parte de baixo. Aí, eu vou começando subindo pra cima. Então, vou pintar aqui, ó, o pescoço, né, dela, o ombrinho dela aqui, com camurça, tá? Vou preenchendo com camurça. No começo eu ia pintar de amarelo pele, porque eu tenho um tubo, gente, de grande até, parece 250, eu acho, de tinta amarelo pele. Logo que eu comecei a pintar, eu usava muito amarelo pele para pintar as bonequinhas. Até então eu não conhecia as bonequinhas do Rogério, né? Ele não tinha lançado ainda. Então a gente pintava muito bonequinha com amarelo pele e caramelo. E eu fui e comprei esse tubo grande. Foi eu comprar, minha gente, o tubo grande. Aí veio o Rogério com o palha na cor da pele, o areia na cor da pele, o camurça na cor da pele e a tinta tá aqui. Então eu uso ela para pintar cabelo, para pintar bonequinhas morenas, porque agora eu aprendi essa técnica, né, de usar o amarelo pele para pintar boneca morena, é colocando ele aí no lugar do camurça, tá? Sombreando com chocolate em vez do caramelo, um pouquinho do marrom e assim vai. Ah, são misturinhas que a gente vai aprendendo, gente. Eu tô feliz demais com isso. Venho aqui com o meu chocolate. O que acontece? O meu chocolate ele vai dar uma cor para minha boneca. Só que tem certas partes, principalmente essa que eu estou pintando, que é um lugar que tem mais sombra, né? Nossa cabecinha faz mais sombra ali. Então eu vou precisar colocar uma cor mais escura, tá? No caso aqui do meu chocolate, eu coloquei o marrom, tá? Por enquanto estou usando o chocolate, ó, todas essas regiões, embaixo do pescoço, atrás do meu ovinho, passa a tinta e esfuma bem, gente, esfumar, espalhar, mesclar, esfregar o pincel ali com leveza, não precisa você apertar o pincel aí, tá? Não é força que vai deixar o seu trabalho bonito, não, é técnica, tá? São coisinhas que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, vai, ó, deslizando o pincel de leve, tá? De leve, ó, sem força, tá? Passei ali o marrom. Eu não sei o que foi que eu mostrei. Ah, tá. Eu tirei um negócio que tava ali embaixo. Eu já olhei esse negócio toda vez, gente, não consegui entender o que era. Eu tirei o controle que estava ali embaixo, inclinando um pouquinho a minha tábua, né? Pra que ficasse melhor pra mim pintar onde eu estava pintando. Então, ó, coloquei um pouquinho do palha, gente, pra trazer uma luz ali naquela região, dar uma clareada, né, naquela região. Apareceu muito depois? Não, porque eu vim com o chocolate ali embaixo, tá? Ó, eu passei um pouquinho do chocolate, aí eu vi que não tava dando muita diferença. Falei, quer saber, eu vou tacar o marrom aqui, porque eu quero que fique mais escurinha. Quero que dê mais profundidade nessa região, mais sombra. Então, vamos colocar o marrom, tá? O chocolate fica bom? Fica, mas o marrom ele vai deixar mais bonito ainda. Olha só pra vocês verem. Venho com um pouquinho, sempre colocando, gente, de pouco em pouco. Vai trabalhar com cor escura, vai com pouquinho em pouquinho, tá? Aí você vai dosando à medida que vai pedindo mais. Olha só, fui colocando marrom, fui gostando do negócio. Falei, pronto, é isso aqui mesmo que eu vou usar. Olha só, passa e espalha bem, tá, gente? Vem com um pouquinho marrom, porque você já tem um chocolate ali, então cuidado com isso, tá? Você já tem uma sombra, você vai vir com a outra dando profundidade, então cuidado com isso. Olha só, tá vendo? Na hora que eu passo, nem parece que tem ali, nem parece que sujou o tecido. Então, vai colocando de pouquinho. Eu coloquei pouquinho, vai colocando de pouquinho, tá? Mais nas regiões que tem mais profundidade. Ali, no caso, era embaixo da cabeça dela ali, né? Na região do pescoço. Aqui nós temos um pedaço do braço dela, tá, gente? Não pinta tudo isso de preto, que isso não é cabelo. É um braço.
Ah, eu tô rindo porque uma vez eu fiz isso. Eu pintei uma boneca do Rogério e era um braço e eu pintei o cabelo da boneca. Depois ele fez a videoaula e que eu vi que era um braço. Ah, mas tá bom. Mas isso aí é um braço, tá? Não é o cabelo. Então, pintei aqui com camurça, preenchi com camurça. Aí eu pego um pouquinho do meu chocolate e vamos fazer o mesmo processo do pescoço, gente. Essa região atrás do ovo, ó, tem sombra, tá? Então, passa o chocolate atrás do ovinho, atrás dos dedinhos dela ali, tá? Porque quando você segura um objeto assim, a sua mão, ela faz uma dobra. Então, os seus dedos faz sombra ali naquela parte do braço, tá? Então, coloca uma sombra ali atrás dos dedinhos dela, tá? Pra ficar tudo bonitinho. Coloca o chocolate, vem com um pouquinho do marrom também, tá? Pra dar mais profundidade, ó. E um pouquinho do palha, né? Eu coloquei um pouquinho do palha ali pra dar uma luz ali. Caso você queira que fique mais iluminada a sua boneca, coloca um pouquinho do palha, tá? Não exagere, tá? Pra ficar aquela pele esbranquiçada, com aquele brilho. Não. E agora eu deixei, né, a minha mãozinha, porque a minha mãozinha eu preciso pintar o ovo primeiro. Então, deixei minha mãozinha e vim pintando o meu rostinho, preenchendo com camurça. Aí, no caso, eu usei o pincel número 10, tá? Porque é uma parte grande, é uma área grande e precisa de um pincel maior. Preenchi todo o rostinho dela com camurça, menos os olhinhos, o nariz. Eita! Menos os olhinhos, olha lá, nariz e a boca, tá? No restante eu preenchi tudo com o camurça, tá? Aí eu já venho, ó, com o chocolate nessa parte de baixo ali do meu cabelo, que tem mais sombra, né? Meu cabelinho, minha franjinha. Não só basta a franjinha, como tem a aba do chapéu ali naquela região, que também faz sombra. Então, vai entrando com chocolate. Eu ainda estou com o pincel número 10, tá? Porque é um pincel bom para áreas grandes, tá? Daqui a pouco eu troco, acho que eu uso uns 3, 4 pincel aí nesse rosto. Aí, ó, faço uma marcação aqui embaixo, né? Um sombreado embaixo aqui da minha bochecha, ó. Dou uma subidinha pra cima. Cuidado, gente, na hora de você sombrear essa parte, você trazer tudo cá pro queixo. E deixar a sua boneca sem pescoço, tá? O queixinho dela tem que ficar mais claro. Então, ó, cuidado. Vamos com o chocolate. Passa aqui ao redorzinho do laço, né? Ao redor da pontinha aqui do ovo, ó. Sombreio essa parte, porque o meu lacinho faz uma sombra aqui no rostinho dela, tá? Dá uma puxadinha, espalha bem, tá, gente? Mescla uma cor na outra. Olha só. E eu vou colocando mais aqui. E depois eu dou uma puxadinha, olha só. Dou uma puxadinha pelo queixinho dela. Mas depois eu venho e clareio, tá? Eu venho e clareio, que é porque ficou manchadinho, eu fui e puxei. Mas depois eu venho e clareio. Aqui eu troquei já de pincel, gente. Troquei. Eu tava com o 10, eu fui e peguei o número 8, tá? Peguei o número 8 para fazer essas regiões menores, que é a parte de dentro. Dei uma sombreadinha ali, ó, embaixo do olho, com pouquinha tinta. E nesse cantinho, gente, eu passo ali, ó, o chocolate e vou puxando em direção ao nariz. Olha só, passei no cantinho e puxo em direção ao nariz. Tipo um triângulo, tá? Puxo assim pro narizinho. Aqui eu puxei um pouquinho mais pra baixo, tá? Pra poder ir de encontro ali com a boquinha dela. Olha só. Peguei e puxei em direção do nariz, tá? Cheguei ali no nariz, ó, e puxei um pouquinho pra baixo, tá? Aí a gente deixa essa parte em cima do nariz mais levantada. Aí eu coloquei mais porque eu vi que minha tinta parecia que tava querendo sumir. É que tá tudo caro, a gente acaba economizando mesmo. Parecia que tava querendo sumir. Deu uma sombreada ali embaixo do nariz, mas depois eu venho e mexo ali de novo, né? Quando eu for trabalhar no nariz. Eu acho mais fácil fazer assim, tá? Trabalhar essa região ali do nariz, boca, quando eu for fazer o nariz, que eu faço tudo de uma vez. Que dou uma sombreadinha, né? Toma lá, toma cá, ó. Passa aqui embaixo do olhinho dela também. Nesse movimento meio arredondado, né? Pra dar esse formato da bochecha. Não é um risco reto, você tem que dar o formato da bochecha, que a bochechinha dela é meio redondinha, né? Eu deixei ela um pouquinho com bochechinha ali, que eu achei muito fofinha.
Olha só, deu uma clareada ali com camurça, né? Porque eu senti que minha bochecha estava com pouca luz, estava muito fechada. Então, eu coloquei um pouquinho do camurça, né? Deu uma reboladinha ali no pincel pra ficar legal. Olha só. Aí, vim com um pouquinho do palha, tá? Um pouquinho do palha, dando mais um volume na minha bochecha. Olha só, fiz dos dois lados. Aqui na testa, ó, eu faço um movimento tipo um T, tá vendo? Pego do narizinho, é que a testinha dela que é pequenininha. Mas quando a boneca tem mais um pouco de testa, fica tipo um T mesmo. Aí ficou mais um, acho que um Vzinho, né? Com as pernas bem abertas. Criança que tá aprendendo a escrever, faz tudo bem abertinho. Mas é isso daí que você tá vendo, tá? Então, ó, vim retocando aqui, porque eu senti que ficou meio grande aqui, o meu Vzinho da perna aberta. É só como que vai ficando, gente. Vai dando um volume no rostinho dela, né? É isso que a gente vai trabalhando. Aí agora eu troco de pincel. Agora eu vou pegar o pincel número 6, tá? Pra poder trabalhar a região aqui, ó, da boca dela. Pego o pincel número 6. Aqui eu coloquei muita tinta. Coloquei muita tinta. E depois eu tive que trabalhar toda essa tinta aí pra poder sumir, né? Olha só o que eu fiz. Porque eu coloquei muita. Mas depois eu consegui arrumar, porque a tinta ainda estava molhada. Olha lá, tá ali o camurça, ó. E põe o camurça em cima do camurça e vai puxando pra baixo, porque assim o camurça vai empurrando, né, ele pra baixo. Olha só, e do outro lado eu já fui e coloquei mais pouco. Fiquei com medo de estragar e coloquei mais pouco. E acabou que deu certo, né? É assim que tem que ser, gente. Vai colocando de pouco. Viu que colocou pouco demais? Vai colocar mais um pouco, tá? Aqui eu fui e dei uma clareada. Lembra que eu falei que eu dei uma puxadinha ali? Mas eu venho e clareio, ó, um pouquinho do camurça. Depois eu coloco um pouquinho do palha, tá? Ó. Vamos dar mais uma puxadinha. Agora um pouquinho de tinta no movimento, ó. Puxa pra baixo dos lábios dela e faz o movimento da bochecha, tá? Arredondando a bochechinha dela. Isso vai levantar a sua bochechinha, ó. Fica bem bonitinha. Olha só. O marrom, gente. O marrom dando uma profundidade ali na boquinha dela, tá? Um pouquinho do marrom. Coloque pouquinho, minha gente. Pouquinho. Olha lá pra vocês verem. Nem parece que eu coloquei, né? Mas coloquei bem pouquinho do marrom. Pra dar essa profundidade aqui na boquinha dela. Olha, deixa até mais bochechudinha. Coloco um pouquinho aqui no cantinho do olho, ó. Dou uma puxadinha. Eita, passou um mosquitinho ali. Dá uma puxadinha pro narizinho. Olha só que linda, gente. Vai deixando bem moreninha. Ah, e outra coisa, gente. Quando a gente pinta uma parte da boneca, por exemplo, ali eu pintei o pescoço. Se eu deixar minha cabeça mais branca, vai ficar estranho. Então, cuidado, tá? Aqui, pelo menos, ela não aparece o braço, né? Só aparece a mão. Mas muitas vezes eu vejo, principalmente quando eu vou pintar. Eu dou uma olhada assim e falo, poxa vida, por que que esse braço tá pálido desse jeito? Aí eu vou lá e coloco mais uma corzinha, tá? Então, tente deixar uniforme. Veja, às vezes, gente, é bom a gente levantar, sabe, da cadeira. Fica em pé, dê uma olhada de longe, porque às vezes quem tá de fora vê o que você não vê. Porque quem está de fora está vendo de longe. Então, afasta um pouquinho da sua pintura. Fica em pé, está sentado, fica em pé, dê uma olhada. Você vai ter uma visão inteira do seu projeto e uma visão assim, mais uniforme da sua pintura. Você vai conseguir ver coisas que você não está vendo ali sentado em cima, sabe? Quando eu vou pintar o olho, eu faço isso. Eu dou uma levantadinha antes de colocar meu pintinho preto ali, minha pintinha preta. Porque pra não ver se não tô deixando torta. Aqui eu coloco um pouquinho do marrom, tá vendo? No cantinho do olho, ó. E faço esse movimento arredondado pra dar esse volume na minha bochecha, tá? Aqui embaixo eu coloquei um pouquinho, olha só, do chocolate embaixo da boquinha dela. Não coloquei o marrom, porque eu achei que o marrom ia ficar muito escuro aí. Coloquei o marrom ali em cima também na testinha, vocês viram, né? Olha só, aqui eu ainda sinto que pode dar mais um volumezinho na bochechinha dela
E eu vim com um pouquinho mais do palha, olha só. E realmente ficou bem bochechudinha, né? São coisas que você fica em pé, você olha e fala, posso fazer mais isso. E você vai lá e faz e dá certo. Ó, deu uma clareada, né? No queixinho dela, ó, com palha, tá vendo? E assim, ó, olha como ficou, tá vendo? Essa claridade que eu coloquei no queixo dela fez com que o rosto dela saltasse ali do pescoço. Desse uma distância ali do pescoço, tá vendo? Por isso que a gente não pode escurecer o queixinho dela, deixa mais claro. Deu uma claridade ali, ó, na parte da sobrancelha, né? Onde vai ficar a sobrancelha. Vai ficar bem top, bem da hora. Vou fazer as pálpebras. E aqui eu peguei um outro pincel menor, tá? Aqui eu já peguei o número 4 para fazer as pálpebras dela aqui. E eu tô fazendo com o chocolate. Parece que não aparece muito, né? Até porque a pele dela já é moreninha, mas dá pra ver que tem ali. E é isso, ó. Eu pego, gente, tinta, pouquinha tinta, tá? De um lado do pincel e faço esse movimento circular, assim, ó. Por cima do olho. Não é de uma ponta a ponta, não, tá? Tem umas que tem umas pálpebras maiores, tem outras que tem menores. Tem outras que é mais retinho, né? Dependendo da boneca. Já pintei umas assim aqui no canal. Então, de acordo com o rostinho da boneca, você vê até onde vai as pálpebras dela. Essa daí eu quis deixar mais assim, só na parte de cima mesmo. Não quis descer muito pra baixo, não, e gostei. Agora vamos para os temíveis narizinhos, gente. Olha só meu narizinho. Eu preencho meu narizinho, tá vendo? Olha só o que eu faço aqui embaixo, ó. Tipo três bolinhas, ó. Tá vendo? E a minha bolinha mãe de todas aqui em cima, ó. Preencho. Isso está no projeto, tá? Seu narizinho está no projeto. Preencho ele. Essa parte aqui da boquinha dela, ó, eu vou dar uma clareada com camurça mesmo, tá? Porque tanto que eu trabalhei o chocolate aqui, o marrom, acabou que essa parte ficou um pouquinho mais escura, tá? Então, eu ponho um pouquinho do camurça, dou uma esfumadinha. Isso vai levantar esses lábios, tá? Nossos lábios, ele é um pouquinho levantado aí em cima. Então, coloca um pouquinho do camurça pra dar uma subidinha, fica bonitinho. Olha só. Bem aqui, eu coloquei um pouquinho do meu chocolate. Estou com o pincel número 4, mas eu vou trocar já já pelo zero, tá? 421. Gosto de trabalhar o narizinho com o zero. É o pincelzinho menor que eu tenho aqui. Gosto muito. Ó, já troquei de pincel. Agora a gente entra com o zero 421 da Condor, tá? Todos esses pincéis cabo vermelho, gente, que eu tô usando é 421 da Condor. Não tem outros vermelhos ainda, tá? Profetizo que vamos ter. Ó, vou sombrear aqui na parte de baixo do nariz. Repara que quando eu sombreei aqui na parte de baixo do nariz, aquelas três bolinhas que eu havia feito na hora de preencher, sumiu, né? Olha só, sombreio aqui no cantinho, tá vendo? Eu já puxei um sombreado ali na hora que eu fui fazer o olhinho, puxando pro nariz. Ali, ó, eu meio que misturo, né? Um sombreadinho do nariz, ó, fazendo umas cavinhas ali, ó. E passo, ó, tá vendo? No meu narizinho, aqui tinha aquelas três bolinhas. Eu pego dos cantinhos, ó, da cavinha ali e puxo, ó, pro meio da segunda bolinha, tá? Que era a bolinha do meio. Eu vou fazer um vídeo uma hora, gente, falando sobre narizinho. Eu fiquei de fazer, uma inscrita amiga pediu aí e eu acabei não fazendo. Mas eu vou fazer, tá? Não sei pintar nariz não, mas a gente aprende junto aqui. Ó, faça esse sombreado, tá vendo? Puxando de um lado pro outro, passando bem por baixo, tá? Fica aí, ó, três bolinhas, três pontinhos, tá vendo? Bem bonitinho, tá? Tudo muito lindinho. Faço aqui um sombreadinho, ó, de um lado pro outro, né? Pra não ficar aquele nariz colado, pregado, ó. E sombreio. Sombreia, sombreia, sombreia. Tira marcações de tinta, tá?
Tira as marcações de tinta. Eu percebo que o meu nariz ele precisa ser retocado, então eu venho e retoco, ó. Essa pontinha, dou uma arrumadinha nele. Do outro lado também, ó. Eu tô usando aqui o Camurça, tá, gente? Estamos trabalhando a parte de preenchimento, né? Ó. Vem com o Camurça. Eu senti que o meu narizinho ficou meio tortinho, tá? Olha lá, vocês viram. Parece que ficou meio tortinho. Mas depois eu percebo isso, porque eu levanto, dou uma olhadinha. E eu vejo que realmente precisa, né? Dar uma arrumadinha. Então eu venho e arrumo o meu narizinho. Faz um pouquinho do palha, tá vendo? Um pouquinho do palha pra dar uma luz, né? Olha. Vou dar uma levantadinha, olha lá. Fica 3 bolinhas, tá vendo? 3 bolinhas. Essa bolinha do meio, que é a de cima, embaixo dela, ó, tem aquela terceira bolinha que eu fiz no começo, na hora de preencher com o Camurça. E ela agora está sombreada, né? Foi aquele Vzinho que a gente fez sombreando, pegando das cavinhas ali do lado, passando pelo meio. Aí terminei minha parte de preenchimento, olha só. Dei arrumadinha ali, porque eu senti que tava meio tortinho. Ó, vou sombreando, né? Mesclando a tinta. Não precisa a gente fazer aquela marcação por cima do nariz. Não, olha só esse sombreado bem de levinho. Já dá pra perceber, tá? Venho com o meu pincel zero, gente. Esse daí é o da Castelo, tá? Série E508 da Castelo. E vou fazer minhas narinas com marrom, tá? Estou fazendo com marrom. Tem o lugar certinho de você fazer suas narinas no risco, tá? No projeto. Aqui eu vou fazendo por partes mesmo, tá? Mas eu sei que tá lá no projeto assim. E vou arrumando, ó. Passando aqui um sombreadinho do marrom no cantinho. Depois dou uma esfumadinha, porque ficou marcado. E a gente não pode deixar marcado, ó. Peguei de novo o meu pincelzinho zero, ó. Dei uma esfumadinha pra tirar marcações. Que narizinho lindo, meu Deus. Olha lá, viu? Que eu vi que tava meio tortinho, fui e arrumei. Aproveitei que estava com o filete, né? Já abri ali o sorriso dela, ó, com o marrom. Já tem, né, isso também no projeto, esse risquinho. Então, só coloquei ali o marrom, tá? Finalizamos assim o nosso narizinho. Olha só, coloquei um pouquinho do branco ali só para dar uma clareadinha, mas não interferiu muito, porque o branco depois ele apaga, tá? E assim a gente finaliza o narizinho e finalizamos aqui a nossa primeira parte.